Bom dia. Eu queria hoje compartilhar algumas coisas com vocês. Esse dia eu tô com muita tristeza indo ao Rio de Janeiro, ao velório da esposa de um amigo nosso, pastor João Carlos Francisco, que cresceu conosco lá na Igreja Batista Jardim Guanabara. E ela foi acometida de um problema, uma doença, e nessa madrugada ela veio a falecer. Eu já estou indo lá. E não sei se por isso, mas também por outras situações, a gente fica bem reflexivo. A Bíblia diz que há mais sabedoria no lugar onde há luto do que onde há festa. E acho que a gente junta essas duas coisas, as dificuldades, os problemas e mais esse tempo também de luto, e pensa sobre o valor da vida. Há um versículo da palavra de Deus que o salmista ele faz uma pergunta a si mesmo e de imediato responde essa resposta. Muitas vezes nós não costumamos dar, quando ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Só que logo após ele fala sobre as atitudes daquele que tem esse coração grato. Hoje nós vivemos um tempo de muita hipocrisia. A gente tem passado nas nossas igrejas um tempo de muita hipocrisia, de muita gente religiosa. Eu, quando penso nisso, me vem à mente um cântico do grupo Clamor pelas Nações, que diz: quem se importa, né? E a pergunta primeira, ele diz: você não vê as pessoas se afogando? E nós só nos preocupamos em participar de um mover, nós fingimos ser um cristão. As pessoas estão aí pedindo ajuda, pedindo socorro, e como os discípulos disseram certa vez, quando estavam juntos a Jesus, quando o Senhor disse: vocês também não querem ir? E eles disseram: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E foi num tempo de palavra dura. Jesus estava trazendo uma mensagem dura a muitos que ali estavam, mas aqueles que eram discípulos entendiam o chamado, entendiam o ministério, entendiam a necessidade de andar com Jesus. Hoje nós vivemos um tempo de muita hipocrisia. Nós lutamos, somos uma igreja de células. Eu não consigo entender uma igreja que não trabalha para resgatar o sacerdócio, né, de cada crente. Eu tomo como minhas palavras as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala dos três propósitos da igreja de Jesus. E ele fala que nós temos um propósito em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação a Deus. Em relação a Deus, talvez a igreja esteja cumprindo, ainda que uma hipocrisia muito grande. Em relação a Deus, a igreja vive para adorá-lo. Em relação a Deus. Em relação à igreja, nós vivemos para edificar uns aos outros. Esse é o propósito da igreja. Mas em relação ao mundo, aí é o nosso maior pecado. Nós vivemos para transmitir essa mensagem, para ganhá-los, evangelizá-los, ganhá-los para o Senhor Jesus. E nós temos passado essa situação em nossas igrejas, considerando que tudo faz parte, né, da vida cristã, e é mais um momento para nós crescermos, aprendermos, amadurecermos. Quanto mais nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, mais ainda pessoas têm se levantado contra a obra do Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo chega a dizer que aqueles que não ajuntam com Ele espalham, aqueles que não estão com Ele estão contra Ele. E nós levantamos agora, há um mês atrás mais ou menos, na verdade temos trabalhado desde o início, encontrado bastante oposição, porque o diabo não quer que a igreja ore, o diabo não quer que a igreja evangelize, o diabo não quer que a gente se preocupe com as pessoas que estão necessitadas. E tem levantado pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas, religiosas, que querem títulos. Quando não gostam, vão para outras igrejas buscando estar nos palcos da vida, uma igreja onde são aplaudidos,
onde somente são valorizados, que não cumprem o seu sacerdócio, que não cumprem o seu papel, né, de ir e falar do amor de Cristo a todas as nações. Essas coisas têm sido abandonadas. Infelizmente, o diabo tem conseguido êxito na vida de muitas pessoas dentro das igrejas que não reconhecem o seu chamado. São os consumidores de Deus, pessoas que estão no meio da igreja como a quinta coluna para destruir a igreja do Senhor Jesus, como se isso fosse possível. O fim deles é trágico, já está escrito, mas trazem um prejuízo enorme, levando os mais novos na fé, pessoas que são antigas, contaminando aqueles que hoje estão com o coração desejosos de falar do amor de Deus, sabe, de pregar o evangelho, reconhecem a sua situação. Muitos chegam na igreja destruídos, acabados, necessitados, recebem ajuda, começam a crescer, mas logo o pecado de Lúcifer vem à vida deles, o orgulho, o egoísmo, pensam já ser alguma coisa e buscam para si somente a glória. E infelizmente tem trazido um prejuízo muito grande à obra do Senhor. Eu fico envergonhado com pessoas que têm capacidade de fazer e hoje estão lutando contra a obra do Senhor. Nós estamos aí, a nossa igreja tem se levantado de um trabalho de células que é muito dificultoso. Como disse, o inimigo trabalha constantemente para destruir. Eu já estava dizendo agora há pouco, há 1 mês e meio atrás, nós começamos um trabalho de casas de paz. Nós temos cerca de exatamente 51 casas de paz sendo realizadas. Temos grupos aí onde 5 pessoas estão sendo ministradas e grupos onde 15 pessoas estão sendo ministradas, só de pessoas ainda não cristãs. Nesse grupo, na terceira semana de 15, nós já temos 8 conversões ao Senhor Jesus. Você vê como que a obra do Senhor é frutífera quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor. Vidas estão se perdendo. Nós estamos indo às ruas, às casas, saindo das nossas tendas, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E quando alguns que buscam glória para si não recebem a glória do homem dentro da igreja, ficam indignados, criticam, falam mal, tentam desestabilizar, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque ainda existem pessoas que amam ao Senhor Jesus, ainda que seja uma minoria, mas essa minoria é a minoria que vai vencer, é a minoria que vai fazer a vontade de Deus, que vai pregar o Evangelho, que vai proclamar a verdade da palavra de Deus, que vai entrar nas casas e salvar vidas através da sua vida, através da instrumentalidade do Espírito Santo usando a sua vida, como já tem feito até agora. E eu quero pedir a você, que é membro da nossa igreja ou de qualquer outra igreja evangélica, que tem trabalhado, que tem evangelizado, que tem feito a obra do Senhor com todo afinco, com o coração desejoso de ver a obra crescer. Meu amado, minha amada, louve ao Senhor, porque Deus tem usado a sua vida para a salvação de milhares de almas. Talvez você não tenha uma visão exata daquilo que o Senhor tem preparado, mas a Bíblia diz que nós não conseguimos imaginar, não consegue entrar na mente humana, no coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por mais que pensemos egoístamente, como muitos têm entrado em igrejas, desejado títulos, nossa igreja é uma igreja que passa por isso constantemente. As pessoas não querem se assentar, ser ministrados, e depois servirem através daquilo que Deus tem dado. Mas eu tenho certeza que Deus tem chamado a você para uma obra extraordinária. Louve a Deus, Deus abençoe a sua vida, não se cale diante dessas dificuldades. Louve a Deus e saiba que o Senhor tem desejado usar a sua vida para salvar essa geração. Eu sei que muitos são os obstáculos, mas aquele que está em nós, como diz a palavra, é maior do que aquele que está no mundo. Não permita se calar, não permita deixar de falar do Evangelho, não permita ouvir aqueles que saem criticando, falando mal da igreja, procurando honra, os holofotes da vida, os títulos da vida. Seja fiel ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor.
Não é à toa que lá no Antigo Testamento, Apocalipse capítulo 2, a parte final desse versículo diz exatamente: seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha, louve ao Senhor, porque até hoje o Senhor tem te dado fidelidade. Continue sendo fiel à sua liderança, sendo fiel àqueles que têm ministrado sobre a sua vida e principalmente sendo fiel àquele que te chamou para essa obra tão extraordinária, que é de levar o Evangelho a todas as nações. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.